Nos últimos meses, eu entrevistei vários desenvolvedores front-end para trabalhar comigo, e uma das coisas que eu tenho percebido é que o pessoal confunde bastante a criação de componente com design system. Na minha opinião, isso acontece porque a criação de componente é só um pedacinho do design system que acaba esbarrando na nossa área. Então, muita gente acaba confundindo as coisas. Faz sentido para você? Para quem não me conhece, meu nome é José Luiz Coy e nesse vídeo eu vou conversar com vocês sobre a identidade das empresas e o que você precisa saber antes de sair feito um maluco criando um monte de componente e achando que está mexendo com design system. O meu objetivo com esse vídeo é te ajudar a olhar para as empresas de internet de uma forma bem mais ampla. E eu arriscaria dizer que depois desse vídeo você vai olhar para as empresas de internet de uma forma bem diferente. Eu vou começar o vídeo com um pequeno exercício. Eu vou te dar 3 segundos para você pensar em uma pessoa que é importante para você. Pensou? Bom, eu não sei em quem você pensou, mas eu posso dizer sem medo de errar que essa pessoa que você pensou marcou a sua vida e que a coisa que te marcou foi tão forte que você pensou nela agora. Então, é exatamente isso que as empresas tentam fazer. As empresas, elas tentam te marcar de alguma maneira. Algumas empresas fazem isso de uma forma mais organizada e sistematizada, e as outras fazem de uma forma mais intuitiva. O fato é que as empresas tentam marcar os seus sentimentos, de tal forma que se alguém te perguntar, pense numa empresa, você vai dizer o nome dela. Eu acabei de te mostrar a importância de uma coisa chamada marca. Eu falo isso porque marca tem a ver com os sentidos. Audição, tato, paladar, olfato, visão. E é assim que as pessoas e as empresas marcam de alguma forma a gente. Você deve estar se perguntando agora, mas como funciona esse negócio de marcar os sentidos? E o que que isso tem a ver com o nosso trabalho? Antes de falar da parte visual, que é o mais óbvio que a gente trabalha no nosso dia a dia, eu vou começar com algo mais lúdico, que é a audição. Eu vou mostrar algumas marcas sonoras para te ajudar a entender como as empresas marcam a gente. Eu tenho certeza que se você mora no Brasil, você já ouviu algumas dessas marcas sonoras. Marca é um negócio tão poderoso que fica no nosso subconsciente e por mais que a gente queira esquecer, a gente não consegue. Por isso que as empresas gastam tanto na repetição sonora. Por exemplo, no rádio, na televisão, no carro de som, no YouTube, enfim. A repetição vai marcando você auditivamente, vamos dizer assim. Algumas empresas conseguem marcar tão bem os sentidos que o vídeo que você está vendo agora não tem som, mas a marca é tão forte que a empresa brinca com a frase: tente não ouvir isso. Nesse exemplo, a Coca-Cola tem tanta certeza que já marcou as pessoas que brincou com um som que nem existe. Ela meio que se apropriou dessa imagem e do som ao mesmo tempo. É isso que as empresas tentam fazer. Eu descobri recentemente o trabalho de um cara chamado Steve Gerrard. Ele sabe brincar muito bem com essa mistura de sentimento para marcar as pessoas. E eu vou parar aqui para mostrar o trabalho dele que me chamou bastante atenção. Pois é, ele consegue brincar com os sentidos para fazer propaganda de sapato. Mas isso também vale para as pessoas. Você conhece essa pessoa? Só de olhar para a imagem, você já sabe que é um cantor, e eu arriscaria dizer que provavelmente você já ouviu falar dele. Mas aí vem outra pergunta: como a gente reconhece as pessoas? Sempre que eu faço essa pergunta, a resposta mais óbvia é pelo rosto. Por quê? A gente olha para a pessoa, é fulano, é Beltrano. Mas e se eu te mostrar essa foto aqui? Você saberia dizer de quem é? Esse outro cantor marcou uma época de várias formas, e só de olhar para os gestos e as roupas dele, você já sabe quem é. A identidade é uma coisa que torna a gente único, falando de pessoa.
Quando a gente fala de identidade visual, é mais ou menos a mesma coisa, sendo que falando da empresa. Mas como a gente consegue identificar visualmente uma empresa? Geralmente, a gente conhece uma empresa que tem uma identidade visual bem definida quando ela tem um logotipo, pela tipografia, pelas formas que ela usa, pelas cores, pela fotografia que ela usa também, pelas texturas, pelo tom de voz. Para ficar mais claro, eu vou mostrar 3 exemplos de identidade bem definida. O primeiro é esse. Eu nem preciso dizer que empresa é. Ela já marcou você visualmente de tal forma que basta ver, nesse caso, as cores e o texto, que você já sabe que é o McDonald's. Temos aí um pedaço do logotipo, temos também o tom de voz representado pelo texto. O texto tem tudo a ver com a forma como o McDonald's se comunica. E parando para pensar agora, uma coisa que eu percebi enquanto eu estava tentando explicar para vocês o tom de voz, é que assim, eu nem sei quem fez o texto, mas eu sei que o texto é do McDonald's. Que louco isso, né? Isso acontece quando a empresa pensa bastante na forma como vai se comunicar com os clientes. O tom de voz é tão importante que quando a gente está criando um botão, por exemplo, no nosso site, faz muita diferença o que está escrito dentro dele. Eu vou dar aqui 2 exemplos de sites de classificados. No primeiro exemplo, nós temos uma empresa que o tom de voz permite que as letras sejam minúsculas. As letras minúsculas passam um ar de que o site é um pouco mais moderno. Se a gente parar para pensar um pouco, os jovens escrevem assim, o que me leva a acreditar que esse é um site para o público mais jovem. No botão da direita, nós temos uma comunicação mais direto ao ponto, mais seca. E a primeira letra, ela é maiúscula, o que demonstra que é algo mais tradicional, algo mais formal. Até agora eu só falei de um botão. Perceba que um simples botão já passou para a gente uma série de sensações, como por exemplo o texto "Quero vender", traz um ar mais intimista, parece que o site está querendo ser nosso amigo, parece que está conversando com a gente. E já o texto "Anunciar", do outro botão, ele passa um ar de serviço, um site que você vai chegar, vai usar e vai embora. E não tem problema nenhum nisso, ser de uma forma ou ser de outra. O importante é ter consciência do que a empresa quer passar quando ela se expressa de um modo ou de outro. Ó, o tom de voz é um assunto muito rico, eu poderia passar aqui horas falando sobre ele, mas antes de parar, porque não é o foco desse vídeo, eu vou te mostrar um exemplo clássico nas redes sociais, que é o Netflix. Na verdade, a Netflix. O tom de voz é tão bem definido que as pessoas conversam com a Netflix como se a Netflix fosse uma pessoa. Mas voltando a falar de identidade, eu vou te mostrar um outro exemplo. Eu nem preciso dizer que é um comercial da Apple. Eu vou deixar para você o seguinte exercício. Diz aí no comentário o que você acha que fez você pensar que era da Apple ou de uma outra empresa. De repente você pensou numa outra empresa. Por que você pensou nessa empresa quando você viu esse trecho sem mostrar marca, sem mostrar logotipo, sem mostrar nada? Só uma pessoa dançando. Para fechar esse assunto, eu vou para o último exemplo. Que empresa é essa? Deixa aí no comentário qual empresa você achou que é e o mais importante, por que você pensou nessa empresa? Legal, a gente falou aqui de identidade, mas não é bem isso que a gente vê por aí. Muitas empresas tratam o assunto de identidade como se fosse perfumaria ou algo que não é muito importante e acaba acontecendo o que a gente chama de crise de identidade. Sabe aquela empresa que faz o anúncio no jornal de um jeito, no outdoor de outro, nas redes sociais é outro jeito, que envia um e-mail de uma forma? Pois é, isso é bem comum de acontecer e é bem provável que a empresa que você trabalhe se comporte assim. E tudo bem, não tem problema, mas você consegue imaginar uma empresa com uma identidade bem definida fazendo isso? Olha só como seria estranho. É meio esquisito imaginar essas empresas fazendo isso, não é? Enfim, agora que nós passamos por cima de alguns conceitos importantes, eu vou começar a conversar com você sobre Design System. A primeira coisa que eu tenho para falar é que Design System não é componentização. Design System também não é um projeto.
Porque um projeto, por natureza, ele tem um prazo de começo e fim, ou seja, um projeto é algo temporário. O Design System não é algo temporário. O Design System, ele é um produto da empresa que deve ser pensado por todos os setores da empresa. Porque o Design System, ele convida a gente a pensar a identidade da empresa como um todo. Quando você trabalha numa empresa que já tem uma identidade bem definida, é mais fácil, mas quando não, a gente tem que fazer essa pesquisa. O Design System, ele é um produto criado para servir outros produtos da empresa. E é por isso que o Design System, ele é composto por vários elementos, como princípios de design, fontes, cores, tom de voz. Lá no finalzinho tem componentes. Se a gente estiver falando de empresa de internet, provavelmente a gente vai estar falando dos componentes relacionados ao aplicativo, que é geralmente onde a gente trabalha. Componentes é um mundo paralelo e é sobre componentes que eu vou falar no próximo vídeo. Então, se você gostou desse conteúdo até agora e quer me ajudar a continuar produzindo vídeos gratuitos para a internet, a única coisa que eu te peço é que você deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e aproveite para se inscrever no canal. Depois da vinheta eu vou deixar 2 vídeos como sugestão que eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Valeu, tchau!